Irmãos, eu preciso entrar na parte da Santa Ceia nessa noite, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Quem trouxe a Bíblia Sagrada nessa noite? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. E versículo 36. Eu quero fazer menção dessa leitura nessa noite, para que você entenda o significado desse Jesus que você serve. É de uma grande importância, irmãos, que nós viemos acreditar nesse perdão que existe para as nossas vidas. Amém, igreja? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus. Diz assim, ó. O título da minha Bíblia diz assim, ó: uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Versículo 36 diz assim, ó: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Um dos fariseus convidou Jesus para se assentar na mesa com Jesus. E entrando na casa do fariseu, assentou-se aonde, irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7 e versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Toda a igreja está comigo? Glória a Deus. Sentou-se à mesa da casa do fariseu. E eis que uma mulher da cidade, o que está escrito aí na sua Bíblia? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com seus da sua cabeça, e beijava-lhe os seus pés e ungia-los com o unguento. Versículo 39 diz assim: quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falando consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele lhe disse: dizei, mestre. Versículo 41 diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro lhe devia quanto? 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dizei, pois, qual deles o amara mais? Olha o que Jesus está perguntando. Simão lhe respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Jesus perguntou para ele, e certamente ele estava vendo, porque já tinha acusado ela de pecadora.
o que a Bíblia diz. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés, mas esta regou-lhe os meus pés com lágrimas e enxugou os meus pés com seus cabelos. Não me deste azeite, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta me ungiu aos meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, fecha a tua Bíblia nessa noite. Quando eu olho para esta palavra, eu percebo que todos aqueles que estavam dentro daquela casa, todos os que estavam ali, eram errantes diante de Jesus. Todos aqueles que estavam ali, irmãos, era merecedor de perdão por Jesus Cristo. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, pastor Francisco, eu vejo que desde lá de trás sempre existe pessoas que querem ser superiores, que querem se considerar os maiorais, que querem se considerar os santos. Mas Jesus, contando uma pequena parábola, disse àquele homem que estava com o olhar julgatório, ele disse para ele desta maneira: um senhor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 e o outro lhe deveria 50. Só que o seu senhor decidiu perdoar ambos. Só que ao contar a história, ele vai perguntar para o julgador: quem você acha que ele amou mais? E ele continua com o olhar julgatório, porque ele acha que aquele homem perdoou e amou mais o que lhe devia mais. Jesus olhou para ele e disse assim: ó, julgaste bem, mas o teu julgamento não é o meu julgamento, porque o pecado que esta mulher tem para você é muito, para mim é pouco, porque eu tenho o poder de perdoar pecado daquele que se arrepende. E muitas das vezes o olhar julgatório nosso para nós mesmos
achamos que não somos merecedores do perdão. Achamos que nós não somos merecedores do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, assim como essa mulher, ela ofereceu um sacrifício para mim, o que você tem para oferecer para mim nessa noite? Talvez para você aqui nessa noite foi um sacrifício estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quem te convence a estar aqui nessa noite não é o pastor Cristiano. Quem te convence a estar aqui nessa noite não é essa mesa maravilhosa. Mas quem te convence é o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não olhou para aquela mulher com um olhar julgatório, mas ele observou o sacrifício que ela fez para entrar dentro daquela casa. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender algo. Todo sacrifício diante de Jesus, irmãos, vale muito a pena. Vale a pena sacrificar por amor desse evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o melhor não está aqui, ó. Mas o melhor está ao partir desse lugar. Se Jesus raiasse nas nuvens hoje, igreja, e dessa casa ele procurasse verdadeiros adoradores para ir adorar ele lá no céu, aqui está o primeiro. Onde é que está o segundo nessa noite? Que teria o desejo de adorar ele lá no céu. Nós precisamos entender algo, irmãos. Quem ouviu a diaconisa Sula dizer que parece que foi ontem que nós nos assentamos na mesa? Quem ouviu? O tempo está se abreviando, irmãos. Jesus está voltando. Tenho eu, irmãos, a palavra de Deus diz que só o Pai sabe o dia e a hora. Mas tenho eu que pelos sinais da Bíblia Sagrada, pelos sinais, essa geração nossa é a última. Porque desde quando Jesus veio na terra, a Bíblia diz que ao subir ao céu, os discípulos ficaram olhando ele subir. E 2 anjos disseram aos discípulos: por que estáis a observar? Porque da mesma maneira que ele está subindo, ele voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se você acredita nisso, bate palma para Jesus. Abra suas Bíblias nessa noite. Glória a Deus. Presbítero Edilson, missionária Rosa, tome os seus postos nessa noite. Primeiro Coríntios capítulo 11. Versículo 17, diz assim, ó: isso, porém, vos dizer a vós, vos louvo, portanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo, ouça, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós exceção, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um
e tomando antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhai os que nada têm? Que vos louvo nisso? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós o julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não nos ajunteis para a condenação. Mas quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco novamente. Amém, igreja? Essa mesa aqui está bonita, irmãos? Seja sincero, quem acha que essa mesa está bonita? Tudo isso aqui é feito, irmãos, para nós participarmos. Tudo isso que nós fazemos aqui, ó, é para nós participarmos. Olha quanta fartura, irmãos. Tem gente que acha que isso daqui é desnecessário, sabia disso? Sabia, irmãos? Tem gente que acha que isso aqui, ó, é desnecessário, presbítero. Mas isso é uma comunhão entre Cristo e a igreja. Aí agora, quando o apóstolo Paulo, instruído pelo próprio Jesus, ele vai deixar as cartas, e principalmente ensinando o que Jesus ensinou com os discípulos. Aí agora, quem come e bebe indignamente. Tem alguém aqui que é digno de participar do corpo e do sangue? Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? Se não fosse a misericórdia e a graça, irmãos, nem aqui nós estaríamos, irmãos. Isso aqui já tinha se findado. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz do Calvário, diácono Mosai, e ele inclina a sua cabeça para cima e diz assim, diácono André: Pai, por que me desamparaste? Isso me dá a entender que o pai se levanta do trono e vira as costas para não ver o sofrimento do filho. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o sofrimento que Jesus fez por mim e por você vai valer a pena quando nós entrarmos no reino dele e nós olharmos que valeu a pena o sacrifício dele na cruz. Aí agora, irmãos, cabe a mim e a você ser grato pelo que ele fez. Cabe a mim e a você, irmãos, não olhar se você é digno ou se você não é digno de sentar na mesa.
Porque se nós examinarmos a nós mesmos, irmãos, nada impede nós de participarmos pelo sacrifício que Ele já fez. Se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, nós nunca vamos encontrar ser digno de sentar na mesa com Ele. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus está sentado na mesa, dentro da casa do escriba e do fariseu, o que menos o escriba e o fariseu queria é que aquela mulher estivesse ali naquele momento. E ele está de longe dizendo assim, ó: se ele soubesse quem está tocando nele, ele saberia que é uma mulher pecadora. Só que antes dele abrir a boca, Jesus já estava contemplando o pensamento dele. E antes de você se julgar aí, achando que você não é digno, olhe para o sacrifício que você vai se tornar um digno de participar. Porque quando você olha para o sacrifício, todo o seu pecado é perdoado. Quando você olha para o esforço que Jesus fez pela sua vida, para você estar aqui de frente dessa mesa hoje, você vai ver que valeu muito a pena estar aqui no dia de hoje, lembrando do sacrifício de Jesus. Aí você se torna uma pessoa digna de participar. Não, mas a Bíblia diz que o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Aí se você olhar para o que você não é digno, você vai desmerecer o sacrifício de Jesus. Aí você se torna indigno realmente. Porque o que Ele fez por mim e por você, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui, ó, nenhum teria coragem. Nem eu, tá? Eu posso suportar muitas coisas nessa terra, mas o que Jesus suportou, ninguém aqui suportaria. Então nessa noite, irmãos, não olhe para o seu pecado, não olhe para a sua vida que você leva lá fora, mas olhe para a cruz e veja o sacrifício que Ele fez pela sua vida. Bate palma para Jesus nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, da forma que você explicou, da forma que o Senhor explicou, qualquer um pode participar da Santa Ceia? Irmãos, para participar da ceia, precisa de um princípio. E qual é o princípio? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu já fiz. E descer as águas. Isso é um princípio, irmãos. Se você fizer esse princípio, nada impede você de participar da Santa Ceia. Agora, se entrar qualquer um aqui e quiser participar da Santa Ceia, mesmo não sendo batizado, se ele já ouviu a palavra e ele não quer cumprir os princípios, e se ele quiser participar, o Senhor vai proibir? Não. Quem sou eu para proibir? Se até o ladrão que estava na cruz, Jesus olhou para ele e disse assim, ó: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem sou eu para proibir as coisas do reino de Deus? Mas se você quer ter uma vida em comunhão com Cristo, você precisa seguir os princípios, aceitar Ele como único e suficiente Salvador e se redimir dos seus pecados, descendo as águas. Amém, igreja? Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, está aqui, meu Deus e meu Pai, esse cálice, representando, meu Deus, o Teu sangue derramado na cruz.
Foi isso que o Senhor ensinou, Pai, na noite em que foi traído, Senhor. Mas também está aqui, meu Deus, este pão que o Senhor partiu, Pai, e o Senhor entregou a cada um discípulo. Como já foi dito aqui nessa noite, Senhor, existia, meu Deus, um traidor na mesa. Existia também, Senhor, alguém que negaria o Senhor na mesa, Pai. Mas também existia alguém que duvidava, Senhor, sentado naquela mesa. E o Senhor não deixou nenhum deles de fora. Ó Pai amado, Pai querido, eu quero consagrar esse pão, Senhor, consagrar esse cálice, Senhor, para que todos que participarem, Senhor, tenha vigor, tenha vida, tenha estrutura diante do Senhor, Pai. E que o Senhor convença, meu Deus e meu Pai, Senhor, de nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, porque o Senhor já perdoou, Pai, os nossos pecados nessa cruz do Calvário. É o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Os que forem participar, fique de pé. E os que não forem participar, você vai ficar sentado. E o presbítero e a missionária vai servir você que está de pé, em nome de Jesus. Os que forem participar, de pé. E os que não forem, sentados, em nome do Senhor Jesus. Pode servir lá. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Você consegue adorar? Algo mais que a neve. Você consegue adorar? Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas. Pegue o seu cálice e não abra, tá? Não abra o seu cálice ainda. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
a igreja nessa noite. De comunhão, irmãos, com o seu irmão, troque o cálice com ele em nome de Jesus, em forma de comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Troca o cálice com ele, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Em forma de comunhão, porque é isso que o Senhor nos ensinou, e já foi dito aqui nessa noite: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, mantermos essa comunhão, porque lá no céu não vai haver divisão. Amém, igreja? Diz assim as Escrituras Sagradas: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar do pão nessa noite, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos podem participar do cálice e do sangue do Senhor nessa noite. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje Recebe tu o renovo te do corpo pode do Senhor nessa noite. Alaíde comanás, remanãs, suíde comanás, suíde comanás, remanãs, suíde comanás. Recebe o renovo do Senhor pelo sangue do Senhor nessa noite. Alaíde comanás, remanãs. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz,
Recebe força nessa noite. Justiça. Recebe vigor nessa noite. Recebe estrutura. Recebe nessa noite o renovo do céu sobre a sua vida. O Senhor está dando injeção de ânimo a pessoas aqui nessa noite. Mostra a tua graça. O Senhor está dando estrutura para pessoas aqui nessa noite. E prepara, O Senhor está dando nessa noite vigor. Aleluia. um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Recebe a presença do Espírito nessa noite. Recebe nessa noite a presença do Espírito, Senhor. Nos faz brancos como Recebe a presença do Espírito, Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Recebe o perdão dos seus pecados nessa noite. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E aí, que já canta? Eu sou Livre. Quantos O dizem? Senhor já Quantos pagou um dizem? alto preço pela sua liberdade. Eu sou. O Senhor já pagou um alto preço pelos seus Nada pecados. além. Nada além do sangue, nada além do Aleluia, sangue Jesus. de Jesus. Se considere perdoado dos seus pecados. Eu sou livre. Se considere livre dos seus pecados. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Vai terminar. Sim, Jesus. Que nos lava. Sim, meu Deus. Dos Obrigado, pecados, que nos Valeu a pena, Senhor, te servir. restaurar. Valeu a pena, meu Deus, estar no centro da tua vontade. Nada além do sangue. Porque hoje eu enxergo, meu Deus, Nada além do sangue. o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário pela minha vida. Ainda que muitos não acreditassem, Senhor, Vai terminar. mas hoje eu acredito, Pai. Nos faz Eu acredito, Senhor, brancos como em todo o sacrifício que o Senhor neve, fez. aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bate palma bem forte para Jesus. Amém, irmãos?